Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Rafaela novamente, dando continuidade à nossa disciplina de Fundamentos de Economia. Vamos agora para a aula 3. Os assuntos da aula 3 estão nas páginas 35 a 42. Quais são esses assuntos? Lei da procura, elasticidade da procura, lei da oferta, elasticidade e fatores determinantes da oferta. Então vamos lá, lembrando que vocês devem ler o material que está disponibilizado na nossa sala para responder ao questionário, responder a atividade e participar do nosso fórum, tá certo? Essa participação é muito importante, pois tudo isso constará para a sua nota na nossa primeira prova. Então bora lá, lei da procura, vamos só fazer uma breve revisão desse conteúdo. A procura ou lei da demanda, vocês também vão encontrar como demanda, de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, em função de vários níveis possíveis de preço em dado período de tempo. Ou seja, é tudo aquilo que nós, consumidores, vamos adquirir, certo? Dependendo do preço e dependendo do tempo. A elasticidade da procura. A elasticidade é um coeficiente que demonstra a reação da procura por produtos em função do aumento ou queda de preços. Ou seja, vai variar dependendo de quanto aquele produto está sendo, de quanto aquele preço daquele produto está aumentando ou diminuindo. Isso é que é a elasticidade, certo? Fatores que vão interferir na curva da demanda ou da procura. Preço do produto, bem substituto, aquele bem que pode substituir o produto, as necessidades dos consumidores, a nossa renda e a nossa satisfação. Lei da oferta. A oferta de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os produtores estão dispostos e aptos a oferecer no mercado, em função de vários níveis possíveis de preços em determinado período. Elasticidade e fatores da oferta. A elasticidade da oferta indica um coeficiente que mostra a variação da quantidade oferecida no mercado pela variação dos preços praticados. Fatores que determinam essa elasticidade: a disponibilidade do insumo para o produtor, a capacidade instalada e o tempo da produção. Então, mais uma vez, vamos lá fazer alguns exercícios que vão ajudar vocês tanto na resolução do questionário, como na atividade e também na nossa prova, certo, gente? Lembrando que vocês devem estudar todos os assuntos da aula 1, da aula 2 e da aula 3 para a nossa primeira prova, tá bom? Então, bora lá. Primeiro, assinale a alternativa que apresenta os fatores determinantes que interferem na curva de procura ou demanda. Então, a gente acabou de ver, tá fácil, né? Primeiro, preço, bens complementares, escassez, custo, satisfação. Não, né? A gente não viu nada disso, não foi? Então, bora lá. Tá errado. Preço, bens substitutos, necessidade e custo. Também não, né? A gente não viu nada de custo. Se eu estou falando de curva de procura, então eu não estou falando de custo, certo? Preço, bem substituto, necessidade, renda e satisfação. Certa. Essa é a nossa questão correta. Vamos só terminar. Bens substitutos, escassez, renda e satisfação. Bora lá, escassez não está dentro dos fatores determinantes que interferem na curva da procura ou na curva da demanda. Então, esse aqui deixa a nossa alternativa errada. Necessidade, custo, satisfação, também não, também está errado, tá? Então, marca aqui de vermelho. Então, nessa primeira questão, a alternativa correta é a letra C. Então, vamos lá para mais uma atividadezinha, né? Mais uma questão. Assinale a alternativa que apresenta os fatores determinantes da elasticidade da oferta. Então, bora lá. Agora eu estou do outro lado, do lado do produtor. Vamos analisar a oferta. Disponibilidade dos fatores de produção. Sim, mas não é só isso. Eu estou perguntando todos os fatores determinantes da oferta. Então, não é só disponibilidade. Fatores resultantes do processo produtivo? Não, também não é só fator resultante do processo produtivo. Não disponibilidade dos fatores, olha aí novamente o não aparecendo.
não disponibilidade dos fatores de produção e fatores resultantes do processo produtivo. O não deixa a nossa questão errada, certo? Disponibilidade dos fatores de produção e fatores resultantes do processo produtivo. Ok, está correta. Essa aqui é a nossa alternativa correta. E aqui, disponibilidade dos fatores de produção e fatores resultantes do processo de vendas. Não, também não, né? Ainda não estou falando de vendas, estou falando do processo produtivo. Então, também está errado. Então, na segunda questão, nossa alternativa correta é a letra D. Ou seja, os fatores que determinam a necessidade da oferta são disponibilidade dos fatores de produção e fatores resultantes do processo produtivo. Vamos lá para mais uma questão, gente? Tá fácil, né? Terceiro, vamos lá. Marque a alternativa que apresenta fatores que podem deslocar a curva de oferta. Então, o que é que pode mover a curva de oferta, que é a curva do produtor? Capacidade instalada, não disponibilidade de fatores, preço, tecnologia e expectativas. Não, esse não aqui novamente deixou nossa questão errada. Bora lá. Capacidade instalada, disponibilidade de fatores de produção, custo dos insumos, tecnologia e expectativas dos consumidores. Também está errado, certo? Letra C. Capacidade instalada, ok. Disponibilidade de fatores de produção, ok. Preço dos insumos, ok. Tecnologia e expectativas dos consumidores. Então, essa aqui é a nossa alternativa correta. Aqui a letra B, ó, eu falei custo dos insumos, mas não é custo, é preço. Letra D, capacidade instalada, disponibilidade de fatores de produção, preço, falta de tecnologia, tá errado, né? E expectativa dos consumidores. Capacidade instalada, disponibilidade de fatores de produção, preço, tecnologia e não expectativa dos consumidores. Olha aí, também tá errado. Novamente, o não tá aí, tá, gente? Para confundir vocês. Então, a alternativa que apresenta os fatores que podem deslocar a curva de oferta é a capacidade instalada, disponibilidade de fatores de produção, preço dos insumos, tecnologia e a expectativa dos consumidores. Somos todos nós, não é verdade? E para finalizar aqui a nossa aulinha 4, vamos lá. Se um fornecedor não consegue mais aumentar a sua capacidade produzida, a empresa não terá mais com o que produzir. Esse é o conceito de quê? Então, bora lá. Se o fornecedor ele não tem mais como aumentar o que ele vai produzir, então, o que eu estou falando de quê? Preço dos insumos? Não é preço de insumo. Tá errado. Tecnologia? Também não. Expectativa dos consumidores? Também não. Né, gente? Capacidade instalada? Não, também não. A questão correta é a letra E, disponibilidade de fatores. Ou seja, disponibilidade de fatores quer dizer que se um fornecedor não consegue mais aumentar a sua quantidade produzida, a empresa não terá mais com o que produzir. Então, esse é o conceito de disponibilidade de fatores. Então, é isso, gente. Essa foi a revisão da nossa aula 3. Lembrando que a nossa primeira prova será referente aos assuntos da aula 1, aula 2 e aula 3. Então, aproveitem para estudar bastante, assistam novamente as aulas e qualquer dúvida, mandem mensagem no sistema tanto para a professora do seu polo, como também utilizem o nosso chat, que também está lá. Toda semana tem o chat dos dois polos, tá certo? Até a próxima!